Na edição de outubro do Mensageiro Luterano, entenda como educar as crianças, sendo que hoje o caminho é virtual. Neste mês das eleições, artigos refletem o dever do cristão como cidadão. Um texto sobre cooperação ou competição traz uma reflexão sobre as vivências no cotidiano e os diferentes sentimentos que permeiam nosso ambiente. Assine, leia e compartilhe a revista oficial da IELB. Bom dia, bem-vindos sejam todos à casa do nosso Deus, especialmente hoje, o dia que nós queremos comemorar a Reforma Luterana, que aconteceu há 505 anos atrás. Mas por que nós lembramos deste evento? Porque foram restabelecidos 3 conceitos bíblicos na Igreja Cristã: a Escritura, a graça e a fé. A Escritura é a palavra de Deus e, portanto, é a única e suficiente norma de fé e conduta cristã. A graça de Deus está em Jesus Cristo, que por sua morte e ressurreição reconciliou o mundo com Deus e, sem exigir nada de nós, nos oferece perdão, vida e salvação.
Pela fé, que é um dom de Deus, nós recebemos a sua graça e somos chamados filhos de Deus. Por isso, neste culto, nós queremos louvar e agradecer ao bondoso Deus por levantar, guiar e iluminar pessoas como Martinho Lutero, seus colaboradores, que conduziram a reforma da igreja e trouxeram novamente ao povo a maravilhosa notícia da graça de Deus em Jesus Cristo. Graças à coragem e ao entendimento dados por Deus aos reformadores, hoje nós podemos estar aqui para ouvirmos a palavra de Deus e sermos alimentados com o corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia. Que Deus nos abençoe no culto de hoje. Amém. Nos preparamos cantando o primeiro cântico 164 do Inário Luterano. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependam-se, ele quis dizer que toda a vida dos fiéis deve ser um constante arrependimento. Pelas palavras de Jesus, não podemos dizer que não temos pecado,
pois estaríamos enganando a nós mesmos e fazendo Jesus de mentiroso. Também em sua 62ª tese, Lutero afirma: o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Por essas palavras, não podemos e nem devemos confiar que por nossas ações ou por indulgências recebemos o perdão de Deus. Devemos confiar que os nossos pecados são perdoados somente pela graça de Deus em Jesus Cristo, e recebemos este perdão por meio da fé. Confiantes nisto, confessemos os nossos pecados. Misericordioso Deus, pela reforma da Igreja, nos trouxeste novamente a verdade do Evangelho, que em Cristo temos o perdão e podemos ser chamados filhos teus. Perdoa-nos quando não confiamos nisto e achamos que é preciso fazermos algo para merecermos o teu perdão. Reconhecemos que não damos a devida atenção à tua palavra. Descumprimos a tua santa, boa e graciosa vontade, tanto em pensamentos como em palavras e ações. Deixamos de amar a ti e ao nosso próximo. Sinceramente reconhecemos que somos culpados e merecedores de castigo, aqui no mundo e na eternidade. Por isso, suplicamos o teu perdão e buscamos refúgio no sangue de Cristo. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 46, que foi o salmo que serviu de inspiração para Lutero compor o Castelo Forte, tão conhecido entre si, que nós cantaremos hoje também. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem por ser dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor. E tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah
salva-nos nas horas de tentação. Defende-nos contra todos os inimigos e concede à tua igreja a tua paz salvadora. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. A congregação pode se sentar. Cantamos o hino 243. Leitura do livro de Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 até o verso 7, 2 versículos apenas. Apocalipse 14, 6, 7. Claro. Ouçamos a palavra. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tem um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois Ele é chegado a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Assim termina a primeira leitura. O Evangelho eterno continua entre nós, glórias a Deus por isso. E a segunda leitura da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 28. Ouçamos a palavra. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é feito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, porque Ele, na sua tolerância, deixava impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo visto a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois,
pé, em reverência às palavras do Senhor Jesus, registradas no livro de João, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 36. Ouçamos a palavra. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como nós estamos de pé, nós queremos confessar a fé que nós temos a partir do credo que o próprio Lutero escreveu, que o próprio Lutero fez a música, no estilo gregoriano. E caso vocês queiram acompanhar, ouçam primeiro e depois na última estrofe vocês acompanhem. Todos um só Deus,
A congregação pode se sentar e durante o cantar do hino, as crianças poderão se dirigir até a escola bíblica. Deus Espírito Santo esteja conosco durante o meditar das Sagradas Escrituras. Amém. Amém. Acredito que todo mundo já ouviu aquela famosa frase: a verdade é relativa. Não existe uma verdade absoluta. Numa conversa entre dois amigos de longa data, fulano começou a falar sobre o assunto do momento, política. E ficou falando mal do candidato tal, dizendo que ele inventa um monte de mentira para enganar o povo e ganhar as eleições. O Beltrano, para tentar defender o seu candidato, começou a debochar, dizendo que quem inventava mentira era outro candidato. E assim foi a discussão, até que os dois ficaram com raiva um do outro e foram embora. No outro dia, quando os ânimos já tinham se acalmado, os dois se encontraram novamente
e começaram a falar sobre futebol. Fulano começou a enaltecer o seu time, tentando, ou dizendo que o seu time era o melhor time do Brasil. Beltrano, então, começou a debochar do fulano, dizendo que o time dele não tinha tantos títulos quanto o seu time, e que por isso o seu era melhor. E assim foi a discussão até que os dois ficaram com raiva um do outro e foram embora. No outro dia, quando os ânimos já tinham se acalmado, os dois se encontraram novamente e começaram a falar sobre religião. Fulano dizia que a sua religião era a única religião verdadeira, porque respondia a todas as perguntas do ser humano. Beltrano então começou a debochar Fulano, dizendo que nenhuma religião prestava, só servia para tirar dinheiro das pessoas, e que por isso ele não tinha uma religião. E assim foi a discussão até que os dois chegaram a uma conclusão. Você fica com a sua verdade, que eu fico com a minha. A partir dessa pequena ilustração, alguém poderia dizer que sim, a verdade é relativa. Cada um vai ter a sua própria verdade. E por isso não existe uma única verdade absoluta. Porém, é aqui que entra um grande detalhe. Dizer que a verdade é relativa contradiz a própria frase, porque ela se torna uma verdade absoluta. Logo, não faz sentido dizer que a verdade é relativa se ela é uma verdade absoluta. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Calma. O que eu estou tentando explicar para vocês é que a verdade nunca é relativa. A verdade sempre será absoluta, única, universal. Mas acreditar nela ou não vai depender de cada um. Nesse sentido, quando se fala da relativização da verdade, na verdade está se falando sobre a relativização da crença de cada um sobre um determinado assunto. Fulano e Beltrano não tinham verdades diferentes. O que eles tinham eram crenças diferentes sobre os fatos, sobre a realidade, e por isso divergiam em suas opiniões. Já ouviram aquela frase: contra fatos não há argumentos? Porque se é um fato, é uma verdade. Se não for um fato, é fake, é mentira. Em outras palavras, um famoso escritor chamado Norman Geisler diz o seguinte: é possível haver crenças contrárias, mas verdades contrárias é uma coisa impossível de existir. Podemos acreditar que uma coisa é verdade, mas não podemos fazer com que tudo seja verdade. Pois bem, na época de Martinho Lutero, século XVI, ele percebeu em seus estudos das Escrituras Sagradas que a crença religiosa da época era contraditória, era contrária ao que a palavra de Deus dizia, a verdade escriturística. E neste livro aqui, pequeno livro, do Dr. Rodolfo Rassi, Frei Martinho, restaurador da verdade, ele diz assim: enquanto a igreja romana afirmava que era possível a compra do perdão ou da remissão de pecados mediante o pagamento de uma soma estipulada de acordo com a espécie do pecado, que é aquilo que é chamado de breve de indulgência. Enquanto a igreja romana afirmava isso, as escrituras afirmam o que nós lemos hoje em Romanos
Romanos 3. O ser humano é justificado, é perdoado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a fé, independentemente das obras da lei, ou daquilo que a gente pode fazer ou comprar. Ou seja, comprar um breve de indulgência, um papel, entregue pela igreja romana, não servia nem para limpar as partes íntimas, não servia nem como papel higiênico. Foi essa contradição que levou Lutero ao protesto contra a venda do perdão de pecados, realizado por meio da escrita das 95 teses contra o abuso e o comércio das indulgências. Na 36ª tese, Lutero afirma: todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence mesmo sem o breve de indulgência. Na 32ª tese, Lutero afirma assim: irão para o diabo juntamente com os seus mestres aqueles que julgam obter a certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. Com isso, o objetivo de Lutero não era e nunca foi criar uma nova igreja, mas, como diz o doutor Hassi, fazer o bem à igreja, sanando os graves abusos que haviam invadido e corrigir as desastrosas aberrações religiosas que a assolavam. Tirar tudo que é podre, tudo que não é verdade, e ficar apenas com a verdade. No seu entendimento, Lutero estava contribuindo para a restauração da verdade, da crença religiosa na verdade bíblica. E o Papa certamente o apoiaria. As pessoas poderiam então conhecer a verdade e a verdade as libertaria. Porém, mal sabia Lutero que a liberdade não vinha por meio da igreja romana. Ele ainda não conhecia em toda a sua amplitude os maus que assolavam a igreja. Agiu sem ter consciência de que realmente estava tocando na estrutura de todo o sistema, afirma o Dr. Hassi. Depois do seu protesto por escrito das 95 teses, Lutero ainda proferiu um sermão sobre a indulgência e a graça na Capela dos Agostinos. E o sermão de Lutero foi mais ou menos assim que ele disse: em coisa alguma é fundamentada esta doutrina da venda do perdão dos pecados na Escritura Sagrada, tampouco nos antigos doutores da igreja. Afirmo que nenhuma passagem da Escritura poderá ser citada como prova de que a justiça divina deseja ou exige qualquer pena ou satisfação do pecador, senão arrependimento sincero e verdadeiro, ou conversão, com o propósito de levar desde já à cruz de Cristo. Mesmo que haja quem neste momento me chame de herege, Lutero dizendo, pois que esta verdade causa grande prejuízo aos cofres, pouca importância dou a semelhante celeuma, divisão, mormente porque ninguém a levanta senão alguns cérebros obscuros que nunca meteram o nariz na Bíblia. Deus, porém, dê a eles e a nós correto entendimento. E sabem qual foi a resposta que ele recebeu? Dentro do prazo de 60 dias,
chegar em Roma para ser responsabilizado por heresia. E assim começou a luta de Lutero e dos seus companheiros para reformar a doutrina da igreja, restaurar o entendimento da verdade bíblica. Para Lutero não tinha a menor chance de a verdade ser relativa. Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Só existia uma única verdade. E ela é mais do que absoluta. Ela é eterna. É eterna porque é revelação do eterno Filho de Deus ao mundo. Aquele que afirmou sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que não apenas demonstrou ser verdadeiro, mas deu provas concretas, factuais, de que era, é e continuará sendo a verdade de Deus. Contra fatos não há argumentos. E o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos foi testemunhado por mais de 500 pessoas, como afirmam as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, provando que ele é de fato o Filho de Deus, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Conhecem essa frase? Está muito forte, né? Nem o Papa e nem ninguém poderia contrariar o ensino de Cristo na Escritura, que aliás nos ensina algo que é digno de cancelamento nos dias de hoje. Qualquer um que ensine algo diferente do Evangelho, até mesmo se for um anjo, deve ser anátema, amaldiçoado. Gálatas 1. Por isso Lutero afirmou: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Meus amados, numa época em que se afirma que a verdade é relativa, que cada um tem a sua própria verdade, ao dizer que nós somos herdeiros da reforma, cristãos, luteranos, estamos dizendo que a verdade não é relativa, mas que ela tem um nome: Jesus Cristo. Que ela está sendo ensinada num lugar, as Escrituras Sagradas, que ela vale para todos os tempos, todos os lugares, todas as culturas, porque ela não muda. Uma verdade não pode mudar. O que realmente muda é a crença que se tem sobre essa verdade. Porém, quer gostem, quer não, a verdade bíblica continuará sendo verdadeira, mesmo que ninguém acredite, porque nós não podemos mudar aquilo que é absoluto, aquilo que é eterno. Se ouvirem por aí dizendo que os cristãos pensam que eles têm a única verdade, são donos da verdade, não se espantem. É isso mesmo que nós acreditamos. Nós pensamos isso. Nós seremos condenados como intolerantes, por tentarmos forçar as nossas crenças às pessoas. Nós seremos excluídos por pluralistas, por sermos exclusivistas. Mas se nós dissermos o contrário, se nós dissermos que nós não somos os donos da verdade, nós estaremos negando que Jesus é a verdade que liberta o ser humano do pecado, da incredulidade,
do diabo, da condenação eterna, do inferno. A igreja de Cristo permanecerá na verdade eterna, Jesus Cristo, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. É isso que diz Jesus em Mateus capítulo 16. Por isso, nós temos, ensinamos, confessamos, perseveramos no sola Escritura. Somente pela Escritura podemos conhecer a verdade. O Filho de Deus, que nos revela quem é o Pai, quem é Deus, que se apresenta ao mundo como o único mediador entre Deus e a humanidade, o único capaz de perdoar os pecados, de salvar, de dar vida eterna. Nós perseveramos também no sola fide, somente pela fé em Jesus, o Cristo, é que Deus oferece aos pecadores uma feliz troca, como diria Lutero. O pecado dos pecadores é assumido por Cristo, e a justiça de Cristo passa a ser dos pecadores. E é mediante essa feliz troca que Deus acerta as contas dos pecadores, deixando de lançar na conta deles os pecados por eles cometidos, mas lançando-os na conta de Jesus, o crucificado e ressurreto dentre os mortos. E perseveramos no sola graça, somente pela graça de Deus, revelada em Jesus. Nós não precisamos pagar pelo perdão dos pecados, nos tornando livres de qualquer pagamento, de qualquer satisfação, porque Cristo satisfez o Pai. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2. E é por causa disso que continuaremos proclamando a verdade eterna. Todo aquele que crê, será salvo. E quem não crê, perecerá. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2. A fé vem pelo e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Romanos 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçamos firmes e não nos submetamos de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5. O justo viverá por fé. Abacuque 2, Romanos 11. E assim, firmados nas Sagradas Escrituras, nós pedimos, como Jesus pediu ao Pai: santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Em nome de Cristo e no poder do Espírito. Amém.
colocamos de pé e cantamos o ofertório. Respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos uma parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos aquilo que Davi disse: porque tudo vem de ti, ó Senhor, e nós só damos o que vem das tuas mãos. A congregação pode se sentar, e enquanto são trazidas as ofertas, nós cantamos o hino 163 do Inário Luterano. O Álvaro Monteiro de Melo Nascimento, daqui da Santíssima Trindade, e no dia de hoje, a Maria Helena Matias de França comemora mais um ano de vida, né? 80 anos, com a graça de Deus. Nós também temos alguns agradecimentos aqui na folhinha. A Flávia agradece pelo livramento de sua mãe, Maria Isabel, em relação à sua saúde, que poderia ter acontecido um grave acidente, mas dos males o menor, ela está bem agora, né? É motivo de agradecimento. Nós também temos as súplicas da Nina pelo Brasil, seu sistema eleitoral, pela paz, né? E a Nilza também pede pelo Normando, pela sua saúde, que está indo
se complicando o seu estado, nós queremos também incluí-lo em nossa oração. Nós temos também alguns agradecimentos durante a semana. No dia 25, nasceu o filho da Gabriela e do Hugo, lá da Emanuel, o José Armando. Nós queremos agradecer a Deus pela bênção na vida daquele casal, mais um filho. No dia 26, a Laura Ketzer e o Vitor Elvanger, daqui da Santíssima Trindade, e o César Galdino, a Ingrid Fernanda e o Wilton Filho, lá da Emanuel, completaram 8 anos de confirmação. Quando, diante da congregação, eles confessaram sua fé no Senhor Jesus e receberam o Sagrado Sacramento pela primeira vez. Nós também lembramos que no mesmo dia 26, o Ivo Almeida, a Janda Teixeira, Macílio Ferreira e Mauricéia Araújo completaram 8 anos de profissão de fé, quando se tornaram membros da Igreja Luterana. Isso é motivo de gratidão também. E daqui da Santíssima Trindade, o Cristiano também completou 8 anos nessa mesma data, dia 26. No dia 27, olha só quanta coisa para agradecer a Deus, né? Dia 27, o Seminário Concórdia completou 119 anos de existência, preparando pastores para a Igreja de Cristo. Isso é motivo de gratidão também para a nossa igreja, ali ao Almeida. E amanhã nós comemoramos os 505 anos da Reforma Luterana, mas como hoje é domingo, não poderíamos deixar de lado essa importante data na vida da Igreja Cristã, na nossa vida, pela restauração da verdade, da crença religiosa, do perdão, da graça, da fé e de Cristo Jesus. E também nós temos o agradecimento da Silvana pelo aplicativo Cipar. Todos aqui eu acho que têm já acesso ao Cipar. Ela colocou o agradecimento pela viagem que fizeram para as bodas de ouro, dos seus pais, que deu tudo certo e que agora estão de volta conosco. Motivo de gratidão ao nosso Deus, Por isso, diante de tantas coisas que podemos agradecer e pedir, nós nos colocamos em pé e falamos com o nosso Pai em oração. Eterno e misericordioso Deus, Tu que és justo e verdadeiro, agradecemos de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, Tu nos concedes. Agradecemos-te por teres concedido mais um ano de vida aos Teus filhos, Álvaro e Helena, pelo nascimento do pequeno José Armando, pelos 8 anos de confirmação da Laura, do Vitor, César, Ingrid e Wilton, e pelos 8 anos de profissão de fé de Ivo, Janda, Macílio, Mauricéia e Cristiano, quando publicamente confessaram a sua fé e receberam pela primeira vez o corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia. Pelos 119 anos do Seminário Concórdia, que com grande zelo vem preparando pastores para a Igreja de Cristo. Também agradecemos-te, Senhor, pela vida da Maria Isabel, pelo grande livramento que o Senhor concedeu a esta tua serva. Agradecemos-te também, Senhor, especialmente no dia de hoje, por todos os teus benefícios e pelas bênçãos da Reforma Luterana que hoje nós comemoramos. Louvamos-te porque Tu enviaste ao mundo o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados e fundaste o ministério da palavra a fim de proclamar a salvação eterna pela fé em Cristo Jesus a todos os povos. Reavivaste a chama do meio da Tua palavra quando as trevas do papismo recobriram a terra. Por meio do Dr. Martinho Lutero, estabeleceste o ensino do Evangelho eterno e da salvação, que até o dia de hoje tens preservado entre nós, entre os que permaneceram fiéis à reforma. Livraste-nos de perseguições e heresias,
Conferiste poder e sucesso à pregação da palavra. Suscitaste pastores e mestres fiéis para o serviço na igreja. Defendeste a tua igreja contra os ataques de Satanás. Jamais permitirás que as portas do inferno prevaleçam contra a tua igreja. Para tanto, Senhor, liberta-nos da atração que exercem sobre nós as doutrinas e as tradições humanas. Livra-nos também da tendência de subverter o fundamento da verdade e de conduzir as pessoas para caminhos falsos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em dia de eleições no país, concede-nos um bom governo, de maneira que possamos adorar o teu nome e difundir a mensagem do Evangelho livremente. Dá livre curso à pregação do Evangelho para que a salvação eterna pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, se torne conhecida em todo o mundo. Conserva entre nós a palavra salvadora, bem como o uso correto dos santos sacramentos. Envia mestres irrepreensíveis, que sejam ministros e despenseiros fiéis, e dá-lhes coragem para anunciar a muitos a mensagem da salvação. Acima de tudo, guia-nos na luz da verdade, para que nesta luz iluminemos a muitos. Restaura a quantos se deixaram iludir pelo erro. Faze bem a tua igreja e estende os seus limites. Faze-nos crescer em quantidade e em qualidade como membros da tua igreja. Reveste-nos com o teu poder, para que, combatendo o bom combate, conservemos a fé e recebamos a coroa da justiça que nos agrada. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Bondosamente defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio, inundação, guerra, doenças contagiosas, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Entregamos aos teus cuidados todos os que sofrem, Senhor. De maneira especial, lembramos do Normando, que a sua saúde está cada vez mais comprometida. Aquieta o nosso coração, Senhor, e faz-nos lembrar que Tu és Deus, exaltado entre as nações da terra, e que Tu, ó Senhor dos exércitos, estás conosco. Tu és o nosso refúgio. Acima de tudo, Senhor, como estrangeiros, peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu bendito Filho, a verdade que nos liberta. Amém. Amém. Ainda de pé, nós queremos dar um anúncio que não é dos mais alegres para aqueles que ficam, mas certamente é para quem vai estar com Cristo. O anúncio do falecimento da Severina Bezerra Muniz, nossa irmã na fé. Nasceu no dia 28 de abril de 1957. Casou-se com Manuel Ferreira Muniz Filho, matrimônio que Deus abençoou com 5 filhos. Ela faleceu no dia 25, vítima de infarto, alcançando a idade de 65 anos. O sepultamento foi realizado no dia 26 e todos os seus familiares, amigos e irmãos de fé pranteiam a sua morte. E por isso nós também queremos orar a Deus em favor dos familiares
dessa nossa querida irmã que está com Cristo. Ó Deus, Senhor da vida e da morte, Tu reduzes o ser humano ao pó do qual foi formado e para o qual deve voltar. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que durante a vida da nossa irmã Severina concedeste a ela, agora adormecida, especialmente pela graça de haveres levado ela ao conhecimento do Teu amado Filho Jesus Cristo. Conforta os familiares e todas as pessoas entristecidas com o Teu amor e anima-as com a doce esperança de um feliz reencontro na gloriosa ressurreição para a vida eterna. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria e finalmente sejamos salvos. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Caros irmãos de Cristo, estamos reunidos aqui em nome do Senhor para receber o Sagrado Sacramento. Aconselho a vocês, em primeiro lugar, que elevem o seu coração a Deus para orar comigo o Pai Nosso, como nos ensinou Cristo, nosso Senhor, com a confortadora promessa de que será ouvido. Que Deus, nosso Pai do céu, olhe misericordiosamente para nós, seus miseráveis filhos na terra, e nos conceda a graça de que seu santo nome seja santificado entre nós e em todo o mundo, por ensinamentos puro e correto da sua palavra e por fervoroso amor de nossa vida. Queira graciosamente afastar toda falsa doutrina e vida malvada, pelos quais seu divino nome é blasfemado e profanado. Que também seu reino venha e seja aumentado, levando todos os pecadores ofuscados e presos pelo diabo em seu reino, ao reconhecimento da fé autêntica em Jesus Cristo, seu Filho, e multiplicando o número dos cristãos. E também sejamos fortalecidos com seu Espírito a cumprir e sofrer sua vontade, tanto na vida como na morte, tanto no bem como no mal, sempre pregando, santificando e aniquilando a nossa vontade. Queria dar-nos também nosso pão de cada dia. Guarda-nos da cobiça e preocupações egoístas, esperando de Deus o suficiente de tudo que é bom. Queira perdoar-nos também nossa culpa, assim como nós perdoamos aos que estão em dívida conosco, para que nosso coração tenha uma consciência tranquila e segura perante Deus, e não temamos nem nos atemorizemos jamais por pecado algum. Que não nos conduza a orações, mas nos ajude por seu Espírito a dominar a carne, a desprezar o mundo com sua natureza e vencer o diabo com todas as suas mãos. E por fim, queira nos redimir de todo o mal, físico e espiritual, temporal e eterno. Todos os que sinceramente almejam tudo isso, digam de coração amém, acreditando sem dúvida alguma que será realmente ouvido no céu, como Cristo nos promete. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim
assim será com vocês. Amém. Além disso, eu os incentivo para que recebam o sacramento de Cristo em verdadeira fé e, principalmente, que gravem firmemente no coração as palavras em que Cristo nos presenteia com seu corpo e sangue para o perdão. Que vocês se lembrem e agradeçam pelo amor imerecido que Cristo nos demonstrou ao nos redimir da ira de Deus, do pecado, da morte e do inferno por meio do seu sangue, tomando então exteriormente o pão e o vinho, isto é, seu corpo e sangue, como garantia e penhor. Portanto, tomemos e usemos assim o sacramento, em seu nome e por sua ordem, por ele expressa. Assim nos incentiva o doutor Martinho Lutero a participar desta comunhão. Lembramos também as palavras do próprio Cristo que instituiu a Santa Ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil são convidados a participar deste momento. Primeiramente os músicos, juntamente com a Flávia, que passará os slides, e enquanto a congregação participa, são cantados hinos que serão projetados.
e oremos ao Senhor em conjunto. Agradecemos-te, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por nos teres saciado com esta dádiva salutar, e pedimos a tua misericórdia, que ela frutifique em nós, para a vigorosa fé em ti e fervoroso amor entre nós todos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estando perdoados e alimentados, vão e anunciem a todos o que Deus tem feito por cada um de nós. Vamos confiantes e alegres, pois o Senhor irá conosco. O Senhor deseja que todos conheçam Jesus Cristo, a verdade que nos liberta. Vamos viver e testemunhar a graça e o perdão que recebemos dele. Amém. Nós Não iremos sozinhos, a graça do Senhor nos acompanhará, e dessa vez nós cantaremos todos em conjunto o hino 237, a graça de Jesus Cristo. Que assim seja, né? A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós. Vida da igreja, na próxima terça-feira, primeira terça-feira do mês, a diretoria daqui da Santíssima Trindade se reúne via convite às 7h30. No dia seguinte, na quarta-feira, nós teremos reunião de planejamento quadrienal. Ou seja, todos os líderes que fazem parte da diretoria ou são líderes de departamento estarão presentes aqui a partir das 8h30 para planejarmos a vida da igreja. Quais serão os passos, os objetivos, as formas de se chegar a esse objetivo. E nós teremos almoço também, né? O chefe Alberto está aí e nos auxiliará nessa parte. Estudo bíblico toda quarta-feira. Infelizmente, por conta dos afazeres, eu não estou conseguindo ter tempo para preparar um estudo bom, de qualidade, e por isso estamos incentivando a todos os membros para que participem do programa O Caminho, da Hora Luterana. Lá eles têm estudos bons. O último estudo foi sobre solos Cristo, somente Cristo pode nos salvar, e tem interação de todos os luteranos do Brasil. É bem bacana de participar, certo? Então, estão incentivados, convidados a participar às 8 horas da noite da quarta-feira. Na primeira quinta-feira do mês, culto lá em Candeias, às 7 horas. No primeiro sábado do mês, culto em Caruaru, às 15 horas. Então estaremos lá em Candeias, depois em Caruaru. Depois nós teremos culto aqui também, no domingo, às 9 horas. E logo após o culto, Assembleia Geral Ordinária. E é de todas as localidades. Nós convocamos, a Nina fez a convocação no grupo, e precisamos decidir algumas coisas que estão lá na pauta. Então, todos os membros estão convocados para a semana que vem estarem aqui em Assembleia para juntos decidirmos as coisas e continuarmos caminhando, né, nessa
Congregação Cristã Luterana em Pernambuco, em Recife, em Jaboatão, em Moreno, em Caruaru, e assim expandir também o Evangelho de Cristo, certo? A Nina me lembrou, aqueles que ainda não receberam o meu voto com a lista de comissões e departamentos, ao final a Nina estará distribuindo para vocês o meu voto, tá? Não tem nada a ver com eleições, é o voto que nós fazemos diante de Deus. Então, aqueles que ainda não pegaram, peguem, estudem em casa, porque no dia 20, no domingo, dia 20 de novembro, nós teremos a reunião de todos de ação de graças. E é nesse dia, no dia de ação de graças, que nós entregaremos esse meu voto. Cada um vai colocar o seu voto naquela urna ali, para que seja também a nossa vida um ofertar a Deus, um sacrifício agradável a Ele, certo? Então, no dia 20, nós teremos essa reunião. Aqueles que estarão presentes podem se inscrever ali na bancada, onde está o livro de registros. Coloquem ali o nome de vocês e o prato que vocês trarão para juntos fazermos uma grande ceia da família luterana, tá certo? Então, da minha parte eram esses os recados. Bem lembrado, Antônio. As servas, nesse dia, no dia de ação de graças, no dia 20, trarão as suas sacolinhas. Sacolinhas estas que a oferta é destinada para a Liga Nacional de Servas, para a continuidade dos trabalhos da Liga. Né, Antônio? Joia? Então, as servas aí que têm as suas sacolinhas, coloquem ali as suas ofertas e auxiliem também esse trabalho importante dentro da nossa igreja. Certo? Sem mais recados, dessa vez eu não vou me despedir agora de vocês. Antes nós vamos cantar o hino Castelo Forte e vamos cantar de pé? Pode ser? E depois eu me despeço de vocês lá na saída.